Paz pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Petula Ramanauskas e a gente está aqui para mais um toque de teologia. E esse vídeo está sendo gravado em resposta a muitas perguntas dos alunos, dos irmãos da igreja, do pessoal. Ai, é o fim do mundo, ai, o coronavírus, ai, isso, é aquilo. Então, nesse vídeo a gente vai tentar esclarecer à luz da Bíblia que momento é esse que nós estamos vivendo. Ok? Será que eu e você já estamos vivendo o tempo do fim? Vamos aprender então. O fim vem, irmãos. A Bíblia diz isso, né? Deus escreveu lá em Apocalipse como seria, mas para nós entendermos Apocalipse, não podemos ler apenas, né, o livro de Apocalipse, temos que ler Daniel, Tessalonicenses, Coríntios e tantos outros textos bíblicos para buscar entender. Mas a Bíblia também diz que Deus não faz nada sem revelar antes aos seus servos, os profetas. Então, Deus deixa claro como será o fim. O fim dos tempos vem, sim, ele vai chegar, mas antes que o fim chegue, algumas coisas precisam acontecer. E a Bíblia pede para nós observarmos os sinais. Então, nós vamos olhar para a Bíblia, porque nela estão todas as respostas verdadeiras. Você pode até buscar e encontrar outras respostas em outros lugares, mas eu garanto para você que a fonte não é fidedigna. Pastora, como que você fala para mim que a Bíblia é verdadeira? No livro de Daniel, existe uma passagem sobre um sonho que o rei Nabucodonosor tem de uma grande estátua. E ali ele tem a revelação dada por Deus de como seriam os impérios mundiais e de toda a história cronologicamente falando, muito antes dela acontecer. E deste sonho de Daniel, você pode comprovar todos os fatos nos livros históricos, que tudo que Deus revelou para Nabucodonosor, através da interpretação dada por Daniel, se cumpriram. Só falta a última parte do sonho. Se 95% da interpretação já se cumpriu, você acha que Deus vai falhar nos últimos 5%? É claro que não. Então, nós vamos olhar para a Bíblia, porque ela é uma fonte verdadeira, para que a gente consiga entender tudo o que está acontecendo. Então, o nosso primeiro olhar sempre é para a palavra de Deus. Vamos lá? Lá em Mateus 24, 36, Jesus diz assim: mas, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora que não cuidais, o Filho do Homem virá. Olha lá. Então, vamos prestar atenção em algumas coisas que Jesus traz para nós aqui, ó. Ninguém sabe o dia e a hora que Jesus vai voltar. Então, nós não somos loucos em querer colocar um dia, ó, Jesus vem tal dia vai acontecer isso. Nós não podemos fazer isso, porque a própria Bíblia diz para nós que nós não podemos, que ninguém sabe o dia e a hora que Jesus vem. Mas Jesus fala assim, olha, fiquem apercebidos, vigiem, olha, prestem atenção, porque quando vocês não imaginarem, eu voltarei, o Senhor vai voltar para estar conosco. Então, nós não podemos pôr uma data. Ah, é agora que Jesus vem. Não. Mas nós temos que vigiar e estar
apercebidos. E aí, eu deixo um alerta, que eu sempre falo essa frase nas minhas aulas de escatologia já há muito tempo. Não adianta, queridos, a gente saber tudo de escatologia, ou seja, do fim do mundo, dos últimos tempos, porque escatologia é o estudo dos últimos dias, dos últimos tempos. Não adianta eu saber tudo disso e eu não estar preparado para a volta de Jesus. O mais importante é nós estarmos prontos para encontrar com o Senhor. Lá em Mateus 16:1, Jesus, vai responder aos fariseus e a Bíblia relata assim para nós: aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando-o, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. E ele, porém, lhe respondeu: chegada a tarde, dizeis: haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado, e pela manhã: hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E deixando-os, retirou-se. Jesus está falando assim: olha, gente, vocês estão pedindo um sinal para mim, vocês querem saber? Vocês olham para o céu e sabem interpretar os sinais. Então, olhem para este tempo e vejam os sinais que Jesus está dando. Estamos no tempo do fim? Não. Eu digo para você que este é o início do fim. Este é o início dos sinais e muitos outros sinais ainda virão. E como que eu vou saber desses sinais? Primeiro, nós olhamos para a Bíblia e, em segundo lugar, nós vamos olhar para os fatos. Mas nós vamos olhar com os olhos espirituais, com discernimento, buscando aquilo que é verdade, aquilo que a Bíblia mostra que combina, que bate, que corrobora o que a Bíblia está falando, porque tem coisas que são falácias, né? Então, nós temos que ter o discernimento para entender. E quando a gente fala de entender os sinais, há 30 anos atrás, mais ou menos, né, para quem é mais velho de igreja, que nem a gente, assim, vai lembrar que havia uns estudos nas nossas igrejas sobre a nova era, sobre a nova ordem mundial. E o Espírito Santo já alertava a igreja há 30 anos atrás sobre esse tempo que viria. Que tempo é esse? Vamos olhar. A nova ordem mundial, a nova era, ela é a preparação do mundo para o império do anticristo. E há 30 anos atrás, quando nada disso existia ainda, os nossos irmãos estudiosos falavam para nós: olha, vai ser criado um banco de dados mundial, onde haverá o controle de todas as pessoas. Naquela época não existia celular, né? Malemar tinha um telefone dentro da nossa casa e isso era um artigo de luxo ainda, né? Mas eles já apontavam para nós que o mundo estava se preparando e que isso haveria. Falavam também que a nova ordem mundial, que a nova era viria para destruir a família e destruir os valores morais. E se nós olharmos para aquilo que tem sido ensinado, para aquilo que tem sido divulgado nas mídias, nós vemos a total destruição do conceito de família do conceito bíblico, do jeito que a Bíblia diz para nós que deve ser a família, a destruição dos valores morais. Hoje não tem mais o que é certo, o que é errado na sociedade, cada um faz o que pensa, e por fazer o que pensa, nós estamos vivendo um caos social. Por quê? Porque parou-se de olhar para a palavra de Deus, para aquilo que a Bíblia coloca como certo e errado, aquilo que se pode e aquilo que se não pode. A nova ordem mundial, a nova era, também já nos alertavam os nossos irmãos que propagariam o ecumenismo, ou seja, a junção de todas as religiões, que o mundo seria dividido em bloco de nações e que se levantaria um líder mundial, que nós sabemos que é o anticristo. E a gente vê tudo isso 30 anos depois, algumas coisas já muito fortemente estabelecidas, e aí algumas precisando apenas de um pequeno detalhe
para emergir, como é o caso do líder mundial, mas que o mundo já tem pedido por este líder. E aí eu falo para você, querido, que qualquer semelhança não é mera coincidência. O mundo está sendo preparado com a permissão de Deus, é lógico, porque Deus é soberano e está no controle de tudo, mas o mundo está sendo preparado para que o anticristo venha e governe. E aí, eu separei para vocês algumas reportagens e alguns dados que corroboram, que fortalecem aquilo que eu disse há pouco para vocês. Então, o FBI já tem uma base de dados, né, que põe em risco a privacidade. Então, existe um controle, sim, através da internet e dos dados que vão para a rede. Não apenas o FBI, mas existem supercomputadores. Pesquise para você ver aonde estão esses supercomputadores. A gente vê a família sob ataque e isso em diversas frentes, né? Hoje quase nós não temos mais na escola o Dia das Mães, o Dia dos Pais, é o Dia da Família, né? Porque a estrutura de família já é diferente. E aí a gente separou uma imagem também. Qual é o futuro de um povo que enterrou a ética? É uma imagem que está num artigo de uma universidade. E é verdade, por quê? Aquilo que eu falei para vocês, não tem mais certo e errado, né? Tudo pode, tudo é permitido. E aí, nós estamos vivendo, então, esse caos social. E aí eu separei para vocês uma reportagem lá do Vaticano, né, onde o Papa Francisco aponta para o ecumenismo e ele já tem feito contato com outros líderes religiosos buscando esse ecumenismo, uma religião única que é a vontade da nova ordem mundial e é da onde virá o falso profeta, né, que é a besta que sobe da terra, virá assim. Eu não vou entrar no mérito da questão, mas você pode pesquisar depois sobre o dia 14 de maio, que o Papa vai estar anunciando também o nome de uma pessoa, né, para estar fazendo aí uma liderança mundial. Então, são os sinais que apontam para o fim. Nós temos também hoje já consolidados blocos de nações, né? Então, os 10 grandes blocos de nação, os nomes variam um pouco ainda, estão sendo estabelecidos, mas que essas 10 regiões mundiais existem, elas já existem. E olhando para o Apocalipse, a gente vê que da testa, né, do animal lá surgem 10 chifres, e desses 10 chifres surge um outro chifre que vai governar. Chifre na Bíblia simboliza autoridade, então são 10 blocos de nações, e desses 10 blocos de nações virá uma autoridade maior, que é esse grande líder mundial, que é o anticristo, que vai governar esses blocos de nações. E aí, corroborando isso, a gente tem essa reportagem super recente deste ano, do ex-primeiro-ministro britânico pedindo aos líderes mundiais que formem um governo mundial. Pedindo, então, olha, nós precisamos de alguém, estamos em pandemia, cada país não pode pensar diferente, temos que pensar igual. As narrativas são boas e oportunas, né? Lá em Lucas 21:10, né, Jesus fala, então lhes disse, levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais no céu. Vamos olhar então dentro desse texto, né? Haverá guerras, rumores de guerra, fome, epidemias, terremotos, sinais nos céus. Se nós olharmos para os textos correlatos, a gente vê também a questão da perseguição ao evangelho. E eu falo mais uma vez, qualquer semelhança não é mera coincidência. Deus vai cumprir em breve, cabalmente, a sua palavra sobre a terra. E aí, dentro deste texto e das coisas que nós estamos falando, eu separei essa reportagem da revista Veja, da Abril, onde estão as guerras que continuam em 2019. Aí nós temos a Síria, o Afeganistão, Somália, Iraque, Nigéria, Israel, Palestina, o Iêmen, República Democrática do Congo, né? Nós temos mais de 820 milhões de pessoas no mundo passando pela fome, queridos.
As fontes estão aí, observem, vejam que a palavra de Deus tem se cumprido. Agora, a questão da pandemia do coronavírus, e eu falo para você que essa é a primeira e outras virão, então nosso mundo não será mais o mesmo daqui para frente, né? Tem essa reportagem com essa imagem chocante aí dos caminhões do exército levando os corpos dos mortos lá na Itália. Logo abaixo aqui, em 24 horas, o recorde de morte, 919 mortes na Itália no dia 21 de março. E o corona, ele não afetou só a questão de saúde pública, mas também a questão econômica, a educação, tudo tem sido afetado por essa pandemia. E aí a gente traz para vocês um gráfico e uma tabela com os grandes terremotos do mundo. Então aqui no rosinha mais forte você vê os terremotos do século XIX e no lilás do século XX. Olha como cresceu em todas as décadas. Um comparativo aqui no Oriente Médio, de 1900 a 1909, 141 terremotos. De 1970 a 79, 1553. Aqui ao lado estão também as fontes para que você possa consultar. Então, a palavra de Deus tem se cumprido. Sinais nos céus, né? Nós temos visto um grande número de sinais dos céus, de alinhamentos de planeta, de meteoros sendo amplamente divulgados. Aqui, este ano, nós teremos 4 fenômenos que nós poderemos ver aqui no Brasil, né, em 2020, mas tem muito mais por vir, você pode ter certeza. E para quem fala que a igreja não existe perseguição na igreja, aqui no Brasil não. Porém, nós temos que olhar para todo mundo. E quanto mais forte o laranja, maior é a perseguição, inclusive com morte dos nossos irmãos. Né? Então, olha, esse aqui é uma lista mundial da perseguição agora em 2020 e isto tem crescido. A fonte é o site do Portas Abertas, que é uma missão de renome, muito tempo estabelecida no mundo todo, e os nossos irmãos têm sofrido, e é a gente muitas vezes brincando de igreja e não levando a sério o que é o reino de Deus. Então nós vemos que a Bíblia mostra para nós, e os fatos também, que o mundo está em convulsão, o mundo está, o que a Bíblia chama lá em Mateus 24, em dores de parto. E como que é a dor de parto de uma mulher? Ela começa com contrações espaçadas e conforme está na hora do bebê chegar, esse tempo entre uma contração e outra ela vai diminuindo e as contrações vão se tornando mais fortes. E é isto que Jesus chama para nós de sinais. Nós estamos vendo as primeiras dores, as primeiras contrações dessa dor de parto, que são dores mais leves, que são dores mais espaçadas, mas daqui para frente isso vai se intensificar, né, em intensidade e vai se abreviar em questão de tempo, né? Nós estamos começando a ver agora, mas isso nós veremos recorrentemente. Por quê? Porque está para vir à luz o tempo onde Jesus vai reinar sobre a terra. E antes disso acontecer, o anticristo vai governar. Então, nós temos que estar atentos aos sinais. Marcos 13:5, Jesus diz assim: vede que ninguém vos engane, muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras, rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas, olha só, ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Estas coisas são o quê? O princípio das dores. Então, Jesus nos alerta, né? É o início, ainda não é o fim, são os sinais. E nós temos que estar prontos para encontrar com Jesus, começando já, não dá para deixar para depois. A hora é agora de nos santificarmos, de entregarmos a nossa vida para Jesus, de termos um relacionamento pessoal sério e forte com Ele.
E, em terceiro e último lugar, nós precisamos estar prontos. Vou repetir, não adianta a gente saber tudo de escatologia e não estar preparado para a volta de Jesus. Amós 4:2 diz assim: prepara-te para encontrar com o Senhor teu Deus. Nós precisamos estar preparados. 1 Tessalonicenses 5:1, Paulo diz assim: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como um ladrão de noite. Ninguém sabe o dia nem a hora. Ninguém sabe, você sabe que vai ser assim, irmão. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem, de novo, as dores de parto a quem está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Paulo fala para nós, saia da letargia espiritual. Esteja alerta, esteja atento, acorda, irmão. Acorda, porque os sinais mostram que Jesus está voltando. Ele vem como um ladrão. Daqui para frente as coisas vão se intensificar e nós não podemos esperar para estarmos em pé na presença do Senhor. E aquele que está em pé tem que vigiar para que não caia. Amém, queridos? Então, esteja pronto. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, entregue sua vida para Jesus. Atos 4, 11 e 12 diz assim: este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, ou seja, só em Jesus que nós podemos ser salvos. Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que nós sejamos salvos. Ele é o nosso Salvador, Ele é o Messias, Ele é aquele que precisa ser o Senhor por completo da minha e da tua vida. E nós temos que ter um relacionamento pessoal forte e intenso com Jesus mais do que nunca, amém? Você que já conhece Jesus, vigie. Marcos 13:37, Jesus diz assim: o que porém vos digo a todos, vigiai. Vigia o que você anda fazendo, o que você anda lendo, o que você anda assistindo, o que você anda trazendo para dentro do teu interior. Vigia, igreja, vigia. E lá em 1 Tessalonicenses 5:8, Paulo ainda alerta: nós, porém, somos do dia, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, tomando por capacete a esperança da salvação. Então, querido, nós somos do dia, nós precisamos nos revestir de fé, de amor, de esperança e da salvação. Paulo ensina muito aos Tessalonicenses porque eles eram preocupados com a volta de Cristo. Tão preocupados que Paulo fala muitas coisas e nós aprendemos muito. Então, se você ainda não leu Tessalonicenses, leia, porque existe muito de escatologia em Tessalonicenses e é para nós termos a bendita esperança e estarmos para sempre com o Senhor. Este é o nosso consolo. Pastora, mas vai ter tribulação, não vai ter tribulação. Assista lá minhas aulas de escatologia, você vai saber a nossa posição. Mas neste momento, independente do viés escatológico que nós venhamos a abraçar, o importante é nós vigiarmos e estarmos sóbrios, não entorpecidos pelos prazeres deste mundo, nem enlouquecidos pela ansiedade que tenta nos envolver, mas sóbrios, revestidos de fé, amor, esperança e salvação. Amém? Ele vem. Jesus está voltando, queridos. Jesus está voltando. Ele bate a porta e ele quer entrar. A cada dia que passa é um dia a menos para nós nos encontrarmos com o Senhor. E lá em Lucas 21:28, o Senhor diz para mim e para você: ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima, onde nós o veremos face a face, onde nós poderemos abraçá-lo e vermos a beleza da sua santidade como ele verdadeiramente é. E nós, como igreja, podemos dizer: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus.
Então, que Deus te abençoe, que você possa estar preparado para a volta de Jesus, mais do que conhecimento teológico, escatológico, científico, qualquer tipo de conhecimento não se compara com o dia que nós nos encontraremos com o Senhor, e para isso eu e você precisamos estar preparados. Seja hoje, seja amanhã, daqui uma semana, daqui um ano, 2, 5, 10, que eu e você possamos entender que o fim já está começando. Nós estamos na época dos sinais e nesta época nós já temos que estar preparados, porque Jesus virá como um ladrão, ninguém sabe o dia nem a hora. Amém? Que Deus abençoe você grandemente, que você possa verdadeiramente ter um encontro com o Senhor e naquele dia nós estarmos juntos lá para vê-lo, para abraçá-lo e para celebrar a vitória do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe. Um grande beijo. Tchau.